Olá, ouvintes do podcast Jantei Arte. Estamos começando mais um episódio da nossa série de entrevistas com artistas visuais da cidade de Fortaleza. Eu me chamo Lucas de Lacerda, sou curadora, crítica de arte e vou conduzir essa conversa. Hoje nós temos a presença super especial da artista Letícia Façanha, que pinta imagens misteriosas, paisagens suspensas, misturando lembranças, percepções e sensações. Os seus trabalhos exploram o que está entre o claro e o escuro, entre o real e o imaginado, como se fossem sonhos e devaneios. Letícia, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. E para começarmos a nossa conversa, eu gostaria que você se apresentasse para o público. Quem é Letícia Façanha? De onde você vem? Onde você nasceu? O que você faz? Se apresenta para a gente. Quem você é? Lucas, obrigada pelo convite. Estou muito feliz em participar, né, desse momento. E nessa oportunidade de se apresentar, né, também a oportunidade de se colocar, né, falar um pouco de si. E até eu sempre falo isso, assim, de revisitar um pouco essas palavras que a gente escolhe, né, para falar de si, do trabalho, e isso vai, né, ajudando a gente também a se firmar mais nele, né. Então, assim, eu acho que um pouco do meu trabalho, que eu, né, de onde eu venho também, né, eu sou daqui de Fortaleza, Uhum. né, cresci aqui naquela região próxima ali ao Cocó. Hum. Minha família é muito, uma parte ali se concentra, na Parangaba, Aham. outra parte ali no Cristo Redentor, né, depois, assim, eu vim a me mudar com a minha família ali para aquela região Aham. próxima ao Eusébio. Mas assim, meu dia a dia, assim, a minha infância, ela foi marcada muito por percursos, Uhum. né, por Deslocamento. ficar deslocamentos, por ficar olhando muito a janela Aham. também, assim, com a minha irmã, tenho irmã E quem gêmea. você via pela janela? Isso, então o que eu via eram as paisagens, né, a Aham. paisagem, principalmente ali do Cocó, minha relação muito próxima ali com a duna também, que a gente Aham. via ali muito ao longe, Aham. ali da Sabiaguaba. Aham. E aí até uma coisa interessante que eu vinha me lembrando, porque Uhum. anos depois eu voltei a morar naquela região, Uhum. né, e encontrar aquele espaço, né, aquela vista, aquele Aham. enquadramento da janela, que eu passava muito tempo olhando com a minha Aham. irmã, e a gente brincava de contar os carros, Quase que né. já era uma pintura, né? Isso, e tinha uma coisa, né, um receio de uma mudança Uhum. daquela, até daquela memória, sabe, de como aquilo poderia mudar. Sim. E aí quando eu revisito aquele espaço, né, eu percebo como a cidade ela vai, interagindo com aquela vista, Uhum. né, que é uma área que tem uma especulação imobiliária ali, Aham. né, um crescimento urbano muito intenso, né, principalmente ali levando para Uhum. aquele eixo, para o lado leste, né, de Fortaleza. Uhum. Mas eu percebo, né, como aquela paisagem ela foi, mudando em 2 tempos Uhum. específicos. Eu estava até pensando nisso hoje, né, que eu acho que isso, se reflete um pouco no meu trabalho Uhum. quando eu quero, trazer um pouco na pintura, né, um Uhum. pouco desse tempo e dessa Uhum. dessa paisagem, dessas intervenções, de Uhum. uma forma que elas aconteçam um pouco assim, que eu segure um pouco Aham. elas, sabe, que Sim. elas não sejam tão, que elas não, que aquela paisagem ela não perca ela tão Aham. rápido, sabe. Sim. E aí eu estava me lembrando, assim, pensando um pouco nesse podcast, o que eu ia Uhum. falar, e pensei e olhava pela minha janela e Aham. e e via como 2 coisas mudaram em 2 tempos Sim. diferentes. Uma coisa foi o crescimento das plantas ali do Uhum. Cocó, que eu só consegui perceber esse crescimento delas olhando fotos muito antigas e vendo como aquele espaço Aham. ali ele ia se ocupando Aham. num tempo, né, reduzido, calmo, e por outro lado, aquelas torres Uhum. construindo, né, aparecendo, e aquilo ia fechando aquele espaço que a Uhum. gente tinha, e aquilo me assustava um pouco, né, assim, como, pequenos pontos de identificação que eu tinha na minha memória da infância, que davam uma certa identidade para aquilo, né, Uhum. elas estavam sendo escondidas, né, Uhum. e ou desaparecendo, né, de uma forma Uhum. rápida. Né, então eu acho que, quando eu me relaciono um pouco com a paisagem, com o meu trabalho, que eu não acho que seja só, não seja uma coisa, assim, diretamente só da paisagem, mas Sim. tem a ver com, uma vontade de segurar um tempo, Sim. sabe, de que Sim. aquilo se permaneça, Preservar, né? preserve em alguma Aham. instância, assim. E
e que é como se essas imagens elas estivessem meio suspensas, né? Que não Sim. não tivesse muitas ordens, né? Aham. Forças interagindo nelas para que elas É um cuidado, não né. desmoronem. Eu acho É. que sim, acho que tem um pouco dessa vontade de cuidado, né? Uhum. E, e aí eu acho que, né, o meu trabalho tem a ver com o olhar, Uhum, assim, do sim. olhar, de um perceber, de uma memória e de uma Sim. brincadeira também em Sim. relação a sempre estar tentando adivinhar um pouco as coisas, sabe? Olhar e o que me captura no que eu vejo, na, O que ou te seja, atrai, aquilo que né. me atrai, assim, num afeto, assim, Uhum, aquilo vai se sedimentando, eu vou fazendo uhum, pequenas anotações e, aham, né, e aquilo vai vindo no trabalho, assim, de alguma forma, né. aham. Não necessariamente é uma representação, Sim. necessariamente do que eu estou vendo, mas Registro de uma não experiência. mas é mais uma registro de uma experiência, né, uma Uhum, leitura, assim, uhum, de dentro para fora, sabe. uhum. Eu acho Maravilha, que vai um pouco por aí. ótimo. E assim, no teu trabalho a gente vê uma forte relação com a visão, sobretudo com a percepção, né, como também a nossa própria percepção também é moldada, né, a paisagem também é algo muito presente no teu trabalho, a arquitetura, né, você é arquiteta, o urbanismo, mas principalmente, esse projeto urbano, né, que provoca essas todos esses essas devastações na paisagem, na natureza, a especulação imobiliária. Então a memória chega muito forte, a memória como maneira de preservação, de congelamento, de suspensão dessa paisagem, e por isso que ela tem sempre esse aspecto de devaneio, é um tempo dilatado, que não é esse tempo da velocidade. Enfim, então acho que a gente já entrou no assunto que é sobre o teu trabalho e queria te ouvir falar agora, o que é que você busca discutir com o teu trabalho, assim, com o teu trabalho você busca abordar que questões? Eu acho que com o meu trabalho, eu acho que tem um pouco, de uma vontade de não é prender, meu Deus, Uhum. não é essa palavra, mas é a questão De mais de uma cuidar. captura, Sim. assim, eh, de que, assim, acho que no meu entendimento, Uhum. no meu processo de pintar, tem uma relação com o que eu estou pintando, Aham. né, e o que eu ou desenhando, enfim, Aham. de que aquilo ele, né, ele esteja disposto para que eu me demore um pouco mais naquilo, Aham. até depois, sabe, quando eu Uhum. olho que a coisa ela não esteja, acho que não me interessa muito que as coisas estejam muito claras, né, assim, Sim. muito Transparentes, né. impresas, Aham. né, mas que aquilo incida ensina que as pessoas elas se demorem um pouco mais, assim, Uhum. em Na perceber experiência. aquilo, né, na experiência, que elas também têm não sei, uma vontade de adivinhar Uhum. aquilo, sabe, Que o trabalho questione, que né. ele traga isso, que ele questione, mas que é isso, assim, que as pessoas elas têm uma relação de um tempo, outro tempo Uhum. ali olhando, né, e eu acho que eu procuro, entrar nessa discussão em relação a contra essa coisa né, de Uhum. de consumir aquela imagem Sim. muito Bateu o olho, já rápida, já entendeu. É. entendeu, e aí Uhum. sai. É um trabalho que resiste a isso, né. Pra mim é muito importante que Uhum. isso chegue a mim também enquanto eu faço, sabe, Sim, que aham. eu parto às vezes de uma ideia da imagem meio que na minha cabeça que me Uhum. captura, mas tem um processo Mas a diferente de pintura se deseja distanciar um aham. pouco, desejo se distanciar até aquilo Uhum. do que eu tô vendo, né, do Uhum. que eu tô pensando e lembrando e que às vezes é um esforço, sabe, Uhum. até eu tento Uhum. me divertir com a pintura, mas também em alguns momentos Uhum. ela é um pouco difícil no Te quesito dá uma de rasteira. de me dar uma rasteira no Uhum. sentido de eu querer estar lembrando, Uhum. lembrando, mas ao mesmo tempo eu quero estar me distanciando um pouco daquela lembrança e estar me Uhum. relacionando com alguma possibilidade, né, de uma Uhum. outra coisa que pode surgir daquilo. Então, eu acho que eu quero falar um pouco disso, né, desse tempo, e também de que as que tenha que aquelas imagens, né, elas Uhum. não é isso, assim, elas não desapareçam por completo, né, Aham. também, que elas estejam resistindo ali num tempo, né. Sim. Eh, então, eh, quando eu coloco, né, trabalho hoje, eu tenho uma intenção, né, de trazer alguns elementos, Uhum. assim, meio que me capturam, assim, Uhum. numa relação de medo e de Uhum. estranho mesmo, quando eu Uhum. vejo no cenário, assim, no Aham. espaço, né, quando eu estava ali na CE 040 ali ou 010 ali no anel viário,
certo dia e vi uma obra, né, finalizando uma obra de um viaduto e vi um recorte, assim, da terraplanagem, quando ele vai ajustando o terreno, né, para fazer toda aquela topografia, né, eh, do viaduto, e onde tinha poste de luz, aquela terra ficou na mesma altura do poste, então né, surgiram vários taludes, e aquilo me prende, assim, num receio do que é que aquilo pode ficar depois, né, em que tipo de geografia, de paisagem aquilo vai permanecer, vai ser entregue, né, para as outras gerações, e aquilo eu acho que eu tento trazer um pouco isso para o trabalho também, sabe, um certo registro daquilo também, e apresentar para que as pessoas também, não sei, se estranhem com isso também e pensem sobre isso, né, que paisagem é essa que fica, que permanece, né, uma paisagem meio domesticada também, que é uma coisa que me prende muito sobre nessas plantações, assim, de eucaliptos, né, como elas são, é uma paisagem domesticada, uma paisagem meio industrial, e como aquela repetição, né, ela diminui a diversidade, né, do que antes seria uma paisagem super diversa, aquilo tá repetido e parece uma arquitetura também, né, cria um muro, uma coisa, então eu venho tentado, assim, isso vem me capturado e eu venho tentando colocar um pouco trazer um pouco dessas presenças, né, e questionar elas, né, na pintura. De repente fazer com que, né, meio que estruturas são essas, né, uma coisa natural também, né, então eu tô um pouco entre, entre querer muito esse encantamento, esse tempo de um lugar, de uma percepção, de uma coisa que atravessa, né, o que a gente percebe, mas também numa tensão entre essas outras paisagens estranhas, meio arquitetônicas, naturais, meio sei lá, uma loucura. Híbridas, né? Híbridas, sim. E no teu trabalho a linguagem recorrente é a pintura, né? Também tem o desenho, mas a pintura é que tem mais força dentro da tua produção artística. E eu queria te ouvir por que que você escolheu a pintura, né? Por que você escolheu essa linguagem e o que é que ela te possibilita experimentar que as outras linguagens não possibilitam? A pintura, ela realmente ela veio posterior, eu parti do desenho, né, muito desenho nessa questão do a minha relação com o desenho era muito de tirar o grafite, sabe, assim, era bem do apagar, né, e quando a pintura ela entrou, eu não sei nem dizer o que é que ela me capturou, assim, de primeira, né, nem de segunda, nem de terceira, porque em primeiro momento eu comecei a pintar muito em preto e branco, né, eu acho que dando muito meio que honrando o que eu fazia com o grafite, né. E aí quando eu fui explorando certas cores e certos movimentos, eu não sei, acho que vendo uma coisa da textura da tinta, que em certos trabalhos, principalmente os mais recentes, eu tento elaborar um pouco mais, assim, testar mais, experimentar mais, mas em contraponto na tela eu trabalho com borramento que quase não tem textura, então, eu não sei bem dizer, assim, o que é que o óleo me permite, mas eu gosto muito dessa coisa, dessa camadazinha dele, finíssima, que eu gosto de fazer com que ela, assim, não sei, eu consigo impregnar ela em outras superfícies, e aquilo me parece tão frágil. E dependendo da materialidade, que para mim é muito importante, apesar de eu fazer muitos trabalhos em tela, né, eu também tento, em pequenas escalas, experimentar outras, né, assim, o papel vegetal, que ele tem para mim ele tá muito, muito, muito íntimo meu, assim, cada vez mais, que é trabalhar com essa transparência, e como o óleo, mesmo sendo tão agressivo, né, assim, que vem dessa natureza dele, né, do pigmento, enfim, como a gente tem que até preparar, né, a tela, né, para preservá-la dessa questão meio agressiva, né, da materialidade do óleo. Mas no papel, né, eu gosto de transferir o óleo para essa coisa do papel vegetal e, né, e chegar em finíssimas camadas. No plástico filme também já fiz esses experimentos, e aquilo acho que, né, eu esses suportes e trabalhar com essa coisa da atenção com esse óleo, né, me instiga muito nessa investigação, né, do que eu posso, de que forma, muito sutil, delicada, eu conseguiria trabalhar com essa matéria do óleo, que é uma matéria que ao mesmo tempo eu consigo, né, trazer uma força leve, né, nela, mas ela também tem essa coisa Essa que, né, paradoxalidade, né, isso. dela.
Então, olha, tá aí, tá comigo nessa descoberta, assim, com como eu posso casá-lo com outras, né, com outros suportes e venho com essa ânsia, assim, Uhum, de descobrir mais, experimentar mais. E aí eu me vejo muito uhum. feliz nesse Aham. processo. Que massa, que você tem experimentado uma visualidade própria, né? Uma estética própria. E aí eu acho que do trabalho, algo que faz parte desse vocabulário pictórico próprio que você está construindo essa espécie de uma imagem borrada, né? De uma imagem meio desfocada, uma imagem meio onírica, né? É mais sobre a atmosfera do que provavelmente sobre os conteúdos, assim. Uhum. Eu acho que o trabalho tem uma camada da atmosfera que mais, às vezes é mais importante do que provavelmente o conteúdo em si, mas é muito que é de fato é, é- que é a paisagem, claro, mas é muito mais sobre a percepção sobre a paisagem, né? É muito mais sobre os modos de perceber. Então aí vem esse borramento. Então eu queria muito te ouvir assim sobre qual a importância desse borramento dentro do teu trabalho, como é que você chega nele, enfim, por que o borramento? Qual a importância dele dentro da tua produção? Quando eu estava, assim, logo no começo, assim, acho que nas primeiras experimentações, tanto com grafite e aí posteriormente com óleo, Uhum, eu percebi essa ideia, né, uhum, assim, essa vontade de trabalhar com borramento no sentido muito do apagamento mesmo. uhum, Tinha geralmente eu partia de uma imagem quando, né, mais no começo, assim, há uns anos, eu fazia muito figurativo, uhum, e era como se esses corpos, né, a ideia de trabalhar com o uhum, íntimo, mas que esses corpos eles se distanciassem. Então o borramento para mim era sempre assim, eu pintava muito, eh, eu pintava muito realista, assim, muitos detalhes, uma uhum, aproximação da imagem, aí a minha necessidade de borramento era fazer com que ela uhum, fosse se distanciando. E aí eu ia fotografando esse uhum, processo uhum, para até a tinta ela tá bem rala uhum, e muitas vezes eu fazia essas interferências em pinturas antigas, então já tinha um uhum, rosto antes, e aham, aquilo fazia de tanto que eu esfregava, né, fazia esse borramento, fazia surgir o rosto anterior, assim, aham, meio que, eh, anunciar aquele lugar, aquela outra coisa que uhum, estava por trás. sim, E aí, esse movimento, né, às vezes a gente nem entende bem por que que ele aparece, né, porque a gente às vezes tem referências na nossa cabeça, quer fazer uma aham, coisa, e aí na hora de fazer a gente, né, começa uhum, a borrar, fazer aquele movimento. E aí, quando eu vou para esses trabalhos, já, um uhum, pouco mais em relação a esse espaço, né, a criação desses espaços, eu acho que esse borramento, né, ele é importante porque ele vai dar uma outra, geralmente ele parte da adição, às vezes, do branco na mistura uhum, da pintura, então, eu vou deixando aquela pintura mais opaca, uhum, mais borrada, e aquilo vai meio que botando ela uma camada uhum. atrás, né, e aquilo para mim, tem uma força de um descanso, assim, um descanso de Uhum, vista, né, de uma coisa que tá meio que anterior, né, ao que eu tô, de observando de uhum, primeiro lance. Então eu acho que ela tem necessidade desse leve distanciamento, aham, né. E para mim isso é importante para que eu tenha um tempo de vista, né, sim. que as cores elas Uhum. possam Se ir se manifestando. manifestando aos poucos, elas irem chegando aos Não poucos. controlar, né, que eu acho que E é uma posição ética sua diante da imagem, assim, o que a gente quer é dizer o que a imagem tem que ser, controlar a imagem, né, e esse distanciamento é necessário para que a imagem respire, né. sim, sim, é isso, assim, eu quero justamente esse distanciamento até para que eu não consiga controlá-la, mas às Aham, vezes tem ela chega num limite de que eu já não identifico bem o que é e uhum, aquilo me dá uma calma aham, também, sabe, aquilo pode ser muitas coisas para mim, aí eu vou uhum, vivendo aquela imagem em vários momentos, em várias uhum, coisas e, né, e ouvindo também a relação dessas pessoas como as pessoas elas constroem as suas vivências em cima daquilo que elas estão vendo, aquilo vai, hum, sabe, me inquietando de uma forma positiva, né. Eu gosto de não ter não ter esse controle nem pelo que eu estou uhum. nem do que eu estou vendo e lendo, né, que aquilo pode ir se alterando com o tempo. Acho que vai por aí, assim, em relação ao borramento. Massa.
E assim, falando um pouco sobre o nosso contexto histórico, né, que a gente vive esse contexto, esse período marcado pela especulação imobiliária, pelo avanço irrefreado desse projeto urbanístico colonial que desmata qualquer natureza pela frente, esse veloz consumo das imagens, né, as imagens elas são objetos de consumo, a gente basicamente consome imagens, esse tempo veloz, acelerado, e teu trabalho parece que é o avesso de tudo isso, né, parece que é um trabalho, né, que é sobre a suspensão da paisagem, a suspensão do tempo, é um tempo dilatado, é uma paisagem dilatada, é uma imagem que ela não se deixa ser completamente visível e transparente, ela pede que a gente se relacione com ela de uma outra forma, ou seja, ela faz com que obriga nosso corpo de uma maneira, né, retoma o nosso corpo a agir de maneira ativa diante da imagem, enfim, eu acho que é uma imagem que resiste a esse contexto, né? Então, eu acho que você, que convive com o trabalho já há bastante tempo, e já deve ter ouvi o trabalho, né? Qual é a mensagem que você acha que o trabalho comunica para o mundo que a gente está vivendo, né? Qual é a mensagem que você escutou do trabalho para esse contexto histórico? Eu acho que assim, o que eu, venho ouvindo, né, e em relação principalmente, eu acho que essa questão do tempo, né, da Uhum, percepção dela exigir esse tempo de calma, né, dela não estar entregue, e aí as pessoas se relacionam, né, de uma outra forma com isso, né, questionam, elas me perguntam muito, né, e aí entra até sim. uma outra questão, que é a questão da palavra, né, das Aham. vezes eu ter que Sim. explicar, né. É. E como para mim vem sendo também um movimento de até não dizer, né, as coisas, não Aham. nomeá-las. E eu acho que ela vai, né, nesse campo né, das questões contemporâneas, de como a gente consome essa imagem, ela vai nesse tempo avesso da calma mesmo, né, Uhum, de tempo de memória, né, uhum, do tempo de percepção, assim, quando eu era criança, eu lembro de ouvir, em algum canto, assim, dizer que se você não quer esquecer uma coisa, você tem que olhar ela e contar até 5 uhum, fixamente, para aquela imagem ela não desapareça da tua memória. E eu fazia um pouco desse exercício no caminho para ir para casa da minha avó, lá no Cristo uhum, Redentor, né, e certas uhum, traços, assim, daquela, né, da arquitetura, do caminho que eu passava, aquilo ia se 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 impregnando, né, na minha memória, e hoje eles não existem mais, né, uhum, muitos símbolos, né, muitas, eh, visualidades, mas eu acho que o que vem da pintura, né, desse, uhum, meu trabalho é de exigir um pouco desse tempo para que as pessoas elas questionem, né, elas sonhem, assim, acho que tem uma coisa do devaneio delas e que aquilo acaba, né, uhum, permanecendo, sedimentando um pouco né, aquele trabalho, aquele tempo que ele exige, né, uhum, assim, do olhar da pessoa. claro. E em relação ao que é colocado, né, eu acho que tem isso, assim, daquela coisa estranha, né, daquela Uhum, luz estranha, e que em eu não sei se aquilo vai ser apresentado, lido de imediato, aham. mas, eh, por exemplo, assim, a obra que está lá no Salão de salão, Abril. que é corpo móvel, é um díptico, né, e a eólicas à noite, aquilo para mim, assim, foi um Uhum, choque, a imagem que eu vi quando eu estava indo pelo caminho de Aracati uhum. ali, e vi aquelas, né, aquelas Sim. luzes, vermelhas, como choques, né, Uhum, assim, imaginando aquela paisagem que ela não vai voltar mais a ser o uhum, que ela era, nem aquela relação noturna, né, uhum, daquelas luzes, né, piscando, e eu imagino como é que aquelas, né, como a pintura ela poderia talvez não vir exatamente uhum, da leitura, do momento, né, que ela é uhum, percebida, mas como as pessoas elas vão se relacionando com o espaço após, uhum, né, ver o trabalho, como isso pode talvez uhum, ressoar na relação delas com o próprio ambiente, né, em uhum, revisitar esses lugares, e enxergando um pouco, né, fazendo uhum, esse caminho da adveação e da lembrança, né, no momento que elas caminham e vão se relacionando com as uhum, estruturas dessas que aparecem, né. Eu acho que tento trazer um pouco disso, assim, acho que vai, quando ele ressoa, né, quando ela uhum. traz esses elementos, eu acho que ela vai para um campo da vivência das pessoas Sim. fora, né, após, o A trabalho. experiência das pessoas, né, assim. E assim, queria te ouvir sobre o teu processo criativo, se você tem alguma metodologia específica, se você, antes de fazer a pintura, você faz um esboço,
se você trabalha muito por projeto, se você desenha antes de pintar, ou a pintura ela é mais gestual. Como é o teu processo criativo? O meu processo, normalmente ele parte muito do que quando eu saio, Uhum. né, e eu não Caminhadas, né? é muito também, isso muito dos trajetos, assim, dos Deslocamento. deslocamentos, e muitas vezes eu não consigo fazer o registro imediato, mas, Uhum. também não nem sempre eu fotografo. Uhum. E aí chega um momento, assim, que eu pego meu caderno e eu saio numa tentativa de Uhum. de lembrança, assim, de várias coisas que me apareceram, Uhum. eu vou desenhando, fazendo pequenos quadrinhos, Sim. assim, os desenhos são muito pequenos, sabe, parece umas 3x4. Aham. E aí eu vou fazendo vários, vários, vários. E aí eu não trabalho muito por série, tô tendo uma tentativa, assim, Uhum. de trabalhar um pouco com essa ideia de série, mas o que eu venho mesmo é nessa ideia de o que eu vejo, né, o que me captura, eu tento partir para o desenho. Uhum. E aí aquilo vai ser outra coisa completamente diferente, assim, eu vou Sim. fazendo repetições, repetições Vai se transmutando. e na própria intervenção na tela, né, do Uhum. trabalho, ele vai indo para outros lugares, então eu acabo tendo muitos desenhos que não Uhum. não conversam diretamente com os às vezes, os trabalhos apresentados. Uhum. Eh, mas eu acho que a minha relação, assim, é muito mais íntima até do que com a obra pronta, é com a esse processo de mudar, 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 mudar Uhum. aquela imagem e mexer, mexer e interferir, né, e testar ela de várias formas, como, estava na pesquisa sobre os eucaliptos, Uhum. e aquilo me veio com quase com uma obsessão Uhum. daquela repetição de testar isso com a gravura, testar Uhum. com o desenho, com a monotipia e fazendo esse movimento da Uhum. repetição, até aquela imagem ela ir se esgotando, né, então eu acho que para mim o processo e cada vez mais experimentar essas Uhum. materialidades durante o processo em relação ao que eu estou querendo desenvolver da pesquisa, ela vem sendo eh, muito importante, assim, mais até do que do que a obra, né, então acho que eu Uhum. venho criando não sei, venho Uma inventando metodologia, outras assim, formas, né. assim, de chegar, assim, acho que É um diversos processamento da processos, imagem, né, né, assim, isso. uma imagem processada subjetivamente, assim. Sim, sim. E aí eu tô nessa, sempre experimentando. Uhum. Trabalhos que eu parti um pouco da cianotipia e como às Uhum. vezes a cianotipia ela ia interferindo numa imagem que eu manipulei digitalmente, né, eu fiz um negativo, botei na Uhum. cianotipia e aí a forma e como essa imagem ela ia desaparecendo e a cianotipia às vezes não estava dando certo, Uhum. eu ia interferindo numa segunda tela, assim, numa tela, essa imagem, Uhum. até gerar um apagamento dela à medida que Uhum. a cianotipia se apagava por conta do Uhum. excesso de luz Uhum. e é uma coisa quase que desconexa a Aham. outra e que eu nem apresento, assim, nem apresento uma ligada à outra Uhum. necessariamente, mas às vezes tem um pouco disso no processo de experimentar várias coisas, enquanto elas Uhum. reagem, eu vou fazendo outras também, Uhum. né. Então é uma coisa de inventar, assim, da Uhum. invenção daquela matéria e ver se Uhum. até onde ela vai, né. E criando intimidade com ela, Isso, com certeza. né. E aí, queria muito te ouvir o que é que você acha do circuito artístico da cidade de Fortaleza, esse circuito de museus, galerias, o mercado de arte, os editais públicos. O que é que você acha desse circuito e se você acha que falta alguma coisa e o que é que falta para melhorá-lo? Eh, eu venho, né, me inscrevendo bastante em editais, eu Uhum, percebo que vem, né, tendo uma oferta, muito grande de uhum, projetos. E também, assim, o movimento dos ateliês, é um movimento também independente, à medida uhum. mesmo, E faz né, parte do circuito, isso, né. e faz parte do circuito, ele vem esse por um lado, vem esse movimento independente crescendo junto, Uhum, né, com galerias, com, outras as instituições, né, também, funcionando. Então, não sei, assim, eu confesso que eu acho que não consigo dizer bem o que uhum, é que o se eu acho que, com certeza, né, falta várias coisas, não dá para nem todo mundo tem o uhum, acesso, né, tem, as dificuldades em relação, né, uhum, como, essa distribuição acontece, né.
mas eu percebo que o movimento ele vem crescendo muito, né, tanto nesse aspecto das instituições que vêm abrindo, né, junto com esses ateliês que abrem, né, como também o 57, como o Pocinho, né, que eles vão também se inserem no circuito de forma que a comunidade artística ela se une, né, e também circula juntos, se ajuda nessas propostas, nos projetos, né, escrevem nos editais também, então eu percebo muito animada nesse movimento, né, venho sentindo isso com o ateliê, venho me inscrevendo bastante, venho no movimento de que vários artistas estão juntos se inscrevendo nos projetos, né, estão participando, estão entrando nas instituições, estão fazendo residências, programas de residências também, que não são só, né, que estão aqui em Fortaleza como laboratórios de criação, mas também, né, em outras regiões descentralizadas né, daqui da capital, né, então assim, eu fico animada com o que, né, pode vir, vem crescendo, né. Acho que seria isso. Maravilha. E acho que você também poderia comentar um pouco pra gente, sobre a tua experiência com o ateliê coletivo, né, que eu acho que é uma experiência muito bacana. Queria te ouvir um pouco como é a experiência, como funciona, e aí o que você acha que de potencialidade que você vê nascer ali, diferente das instituições? Ai, nossa, o ateliê é um movimento muito importante para mim, né, e para gente que está dentro do movimento, mais ainda que, assim, a gente vem tendo uma possibilidade de crescer com ele, né, de se colocar, se apresentar, né, de poder, compartilhar informações, né, porque o fazer, assim, o trabalho ele é muito, silencioso, muitas vezes, né, muito isolado. E a possibilidade do ateliê colaborativo, dos espaços colaborativos, a gente receber, né, receber pessoas, outros artistas que vêm, né, e a gente fazer esses encontros, fazer os ateliês abertos, ter esse momento de compartilhar uns com os outros, né, os processos, e também as dificuldades, sabe, porque a classe, acho que a gente vai se unificando e a gente vai conversando e se fortalecendo, né, se protegendo, às vezes, né, também, se ajudando em alguns sentidos também. Então eu acho que o ateliê, né, o ateliê 57 e outros ateliês, eles têm uma função, né, eh, de centralizar para, né, não só para as instituições, ele descentraliza um pouco e ele possibilita também que eu acho que ele gera, assim, meio que como é que eu posso dizer? Um movimento em que outros artistas eles Sim. se inspiram em aquele movimento, eu acho que ele vai aumentando, sabe, Multiplicando, né, multiplicando Fortaleza, assim. inspirando também. Eu acho que tem muito isso, a gente olha, né, olha para o Pocinho, né, olha para o 57, o quadro também, né, que estava aí. Então eu acho que e tantos outros, né, eu acho que isso vai fazendo com que as pessoas elas vão frequentando esses lugares, elas vão vendo os processos, se aproximando dos artistas e vão também, né, trilhando até, né, essa possibilidade de outros espaços como esse surgindo, né, se juntando e, sair um pouco dessa coisa do isolamento, né, e aí vai se expandindo. E aí eu acho que nessa relação da gente conseguir, movimentar esses espaços, né, abre possibilidades pra gente, né, de receber essas visitas, a gente poder, divulgar e circular o nosso trabalho, né, eu percebo como isso ajuda muito, né. Fora também essa possibilidade da gente, eh, colocar essa parte, educativa também, que vem crescendo também no ateliê, né, da Compartilhar gente saberes. compartilhar saberes, exatamente. A gente compartilhar saberes, né, de ter essas trocas, aí, daí o céu é o limite. E agora para concluir, eu queria te ouvir um pouco, assim, por que que você faz arte, né? O que é que te faz se manter na arte, o que é que você busca transformar no mundo com o teu trabalho, assim? Por que arte? Por que fazer arte hoje? Ai, olha, Lucas, arte pra mim eu acho que é uma coisa de fogo de vida, sabe, assim, acho que tem, é força
movedor, assim, afeto, né. Eu acho que ela me conecta comigo e com o meu mundo, né, e o mundo todo e a esse mundo, né, esse mundo que eu transito e, né, e me permite que eu Uhum, seja que eu me afete por uhum, ele, sabe. Eu acho que é o que eu sou muito, muito preocupada, é que eu não perca essa sensibilidade, uhum, esse afeto, né, que eu não entre numa dormência, assim, nesse movimento, nessa dormência, né, nesse movimento uhum, que a gente está tão exposto, né, nessa forma de consumir as coisas, do que chega pra uhum, gente, que às vezes né, dessa rotina ela coloca, né, a gente numa dormência dos uhum. sentidos, e eu acho que a arte ela vem, assim, o fazer vem Sim, numa tentativa de sim, me manter conectada sim, com a minha sim. É, subjetividade, que aquilo me é como resistência, né? a resistência, com certeza, e que eu Uhum, continue me mantendo me sentindo viva, sabe. uhum, Tem isso dessa conexão e de estar conectada com as pessoas, né. Acho uhum, que isso vem com muita força para mim. E assim, poderia estar fazendo arquitetura, acho que a arquitetura tem um pouco, né, pode ter disso também, assim, dessa conexão, mas, pra mim o que vem né, da expressão e dessa, né, do que eu preciso, do que eu preciso colocar no mundo, ela me vem com entusiasmo na pintura, no uhum. desenho, nessa forma como eu vejo e quero externalizar, né, quero colocar. É isso, assim, Uhum, maravilha. para permanecer. Queria te agradecer, Letícia, pela conversa e também falar para os ouvintes que a gente tem outros podcasts com artistas incríveis para todo mundo ouvir. E queria falar que, se você quiser falar as palavras finais, as conclusões finais. Lucas, eu te agradeço muito, eu estou muito feliz com esse movimento, né, com todos os artistas que estão participando dessa, né, desse Podcast. movimento do podcast. Eu estou animada para ouvi-los Uhum, também, né, todos. E, né, assim, que projetos como esse continuem, né, que eles apareçam, sejam cada vez mais difundidos, né, que a gente possa se colocar, né, que é um movimento muito importante, o artista ter essa oportunidade de se uhum, colocar, de ter trocas, né, de ouvir uns aos outros, né, e que isso ajuda tanto a gente, né, uhum. ajuda toda a classe, mas também ajuda nos trabalhos, né, faz conexões. Enfim, obrigada, Hum. tá sendo ótimo, foi ótimo te agradecer.